We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos que já estão conectados conosco para juntos nós termos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti por mais este privilégio de estarmos juntos, reunidos com essa grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, e pessoas amadas, preciosas, que amam a Tua palavra, que gostam desta programação e que creem na Tua bendita mensagem, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um, pedimos as bênçãos em favor de todos, a saúde, a paz, a alegria, a serenidade no espírito e a vitória que cada um precisa. E é em nome do Senhor Jesus Cristo também que nós pedimos o perdão por nossos pecados,
nossas falhas e pedimos inspiração também para podermos realizar mais este trabalho para a glória do Teu bendito nome, ó Pai. E tudo isto pedimos humildemente no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, a escritura que nós vamos ler está em Números capítulo 23. Nós começaremos no versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se desejarem acompanhar, nós vamos trazer aqui as nossas notificações como nós fazemos diariamente. Esta programação é publicada de segunda a sábado, aqui pelo nosso portal. E também é reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão ou irmã que desejar fazer parte, ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco fazendo a solicitação. O nosso número de contato está na descrição do vídeo e com muito prazer nós estaremos então adicionando o irmão ou a irmã como mais um membro da família da fé. E também, amados, pedimos a todos vocês que, se amam esta programação, se você gosta, não esqueça de se inscrever aqui no portal, neste canal Portal da Mensagem Revelada. E também não esqueça de clicar no gostei, ali no símbolo de joia, porque dessa maneira o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais os nossos programas e outras pessoas mais vão sendo alcançadas com a bênção de Deus, com a palavra de Deus, que esse é o nosso objetivo aqui. E dito todas estas coisas, então agora nós já podemos dar início à leitura da bendita palavra do Senhor, conforme nós anunciamos, não é? Números capítulo 23 e versículo 1. Leiamos então. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor sairá ao meu encontro, e o que ele me mostrar, te mostrarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. Tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Amém. Nós paramos aqui no versículo 8, não é? E agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. Um belo hino que nós vamos ouvir agora, que tem por título Semente do Sangue. E esse hino é cantado pela saudosa cantora irmã Mara Lima.
Nós vamos ouvi-lo então e depois nós retornaremos para darmos prosseguimento no estudo da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões, e o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada, sei que também eles estão lá no seio de Deus. Por amor, não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram
Amém, Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba essa adoração e que também os nossos corações sejam enlevados com a beleza desse canto, não é? E agora nós vamos então aqui para a continuidade da leitura da mensagem, que é Quem dizeis ser este? E nós estamos estudando esta mensagem e estamos parados aqui no parágrafo 164. E nós vamos dar prosseguimento então daqui em diante. Fiquem conosco agora, acompanhando-nos. Balaão saiu, olhou para baixo, disse: Bem, que coisa! Eu sei que um daqueles ministros casou-se com a esposa de outro homem. Todas estas outras coisas, certamente eles tinham em abundância. Bom, deixa eu dar uma pequena pausa aqui para fazer um pequeno comentário. Então, Deus já havia dito a Balaão que não podia amaldiçoar a Israel, porque Israel tinha a bênção de Deus. E então Balaão disse: mas eu vou tentar ainda ver se eu consigo reverter essa situação, em outras palavras, não é claro? Porque eu sei dos problemas que eles têm lá no meio deles. Eu sei dos defeitos deles, dos pecados deles. Então, isto aqui que o profeta disse, né? Por exemplo, aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para nós. Ele disse assim, eu sei que um daqueles ministros casou-se com a esposa de outro homem. Isso foi somente uma comparação que o profeta fez, uma hipótese, é claro, não é? E aí o profeta diz: todas estas coisas, certamente eles tinham em abundância. Erros, é isso que o profeta quer dizer, traduzindo é isso. Erros, problemas, eles tinham em abundância no meio deles. Porque aonde quer que esteja o ser humano, ali existem problemas, ali existem erros, existem pecados e coisas assim, porque é o ser humano. Então, é isso que o profeta está dizendo. Aonde quer que estejam as pessoas, ali também estarão os problemas, né? Então ele disse, isso certamente não foi só um que pode ter feito aquilo. Certamente muitos outros também fizeram isso, né? Tomaram a esposa de outro homem e se casaram e tal, e se esqueceu de ouvir o grito do rei no acampamento. Ele nunca viu a rocha ferida. Aí é que está a diferença agora, porque às vezes as pessoas se afastam da igreja por causa de problemas pessoais das pessoas, dos membros, e até por que não dizer do próprio ministro ali que cometeu alguma falha, algum erro, não é? Mas aí o profeta está dizendo aqui, agora, a coisa que Balaão se esqueceu, se ele fosse pegar por aí para apontar o erro dos israelitas, né? O erro de Moisés e assim por diante, então ele se esqueceu de que Moisés e o povo de Moisés, o povo de Deus, tinha visto a rocha ferida, né? Tinham visto aqui, como diz aqui, a serpente de bronze pendurada lá para expiação. Estamos entendendo? Acho que não é difícil para entender, né? Vocês são espirituais. Então, quer dizer, eles pecados e erros, eles tinham lá em Israel. E Balaão talvez estivesse até certo em dizer que tinha mesmo. Mas acontece que lá em Israel também tinha a rocha ferida, que era Cristo, que foi ferido pelas nossas transgressões. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele foi moído pelas nossas iniquidades e
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a rocha ferida representava Cristo, sendo ferido pelos nossos pecados. Então a rocha ferida já estava sendo ferida pelo pecado do povo de Deus. E a serpente de bronze, que estava pendurada ali, fazia expiação pelos pecados deles. E isso Balaão não tinha, porque às vezes as pessoas são até muito mais, assim, corretas até do que muitas vezes o povo de Deus, que pode ter muitos problemas e assim por diante. Mas acontece que esse povo tem uma expiação a seu favor, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum crente verdadeiro, nenhum cristão verdadeiro peca voluntariamente. Essa é a verdade. O crente peca tanto quanto o descrente, mas o descrente peca voluntariamente. E o cristão não peca voluntariamente. É a diferença entre um e outro. Por isso que para o cristão existe a expiação, né? A serpente de bronze, aquela era o tipo também do Senhor Jesus Cristo levantado no madeiro para fazer expiação pelos pecados daqueles que haviam crido nele e que ainda creem até hoje, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nunca envelhece, nunca perde o seu poder. Aleluia! E continuando, ele não entendeu que eles não estavam ligados a nenhuma organização. Eles estavam ligados ao pacto de Deus e estavam caminhando nisso. Então, a diferença entre o povo de Israel, aquele povo que o Senhor Deus disse a Balaão, você não pode amaldiçoá-lo porque esse povo é bendito. Eles tinham seus defeitos, seus problemas, suas dificuldades, eles tinham tudo, mas eles tinham então a propiciação para fazer para apagar os pecados deles, para deixá-los livres dos pecados. Por quê? Agora o profeta diz uma coisa aqui, que eu até preciso retroagir um pouquinho aqui, olha só. Eles não estavam ligados a nenhuma organização. Eles estavam ligados ao pacto de Deus e estavam caminhando nisso. Então, pelo que eu entendo, pelo que eu pude entender aqui, estar ligado a uma organização, a uma denominação, é um pecado que supera qualquer outros pecados do cristão. Porque aí a pessoa está ligado ao movimento da incredulidade, ao movimento que não crê na revelação de Deus, que não tem revelação de serpente ferida, não tem revelação de rocha ferida, aliás, não tem revelação de serpente na haste e nada, porque a organização lhe cega, lhe tapa os olhos e não lhe deixa ver as coisas que acontecem, as realidades do Deus vivo. A organização não te deixa ver que Deus tem enviado o seu mensageiro profeta, o seu Messias, para esta era em que nós estamos vivendo. O prejuízo de estar ligado em uma denominação é isso, e Deus não está em organizações religiosas. Deus está mantendo o seu pacto. Aleluia. Estão vendo? E Balaão disse, fundamentalmente, edifica-me 7 altares. Isso ele sabia fazer, Balaão, porque era o ritual, não é? Edifica-me 7 altares, isto é o que Jeová exigia. Isso é o que Jeová recebeu de ambos os lados. Muito bem, ponham 7 novilhas sobre eles
Isto era o que eles estavam fazendo lá embaixo no acampamento. Ponham-me 7 carneiros sobre eles, porque virá o Messias algum dia. Muito bem. Então você observou que tanto o grupo de Balaão como o grupo de Moisés estavam oferecendo também os seus sacrifícios e parecidos, idênticos um ao outro, só que um estava através da organização, porque o estado de Moabe, os moabitas, já era uma organização, já era uma nação organizada. Israel não era uma organização, não era uma nação organizada ainda. E eles estavam seguindo sob a orientação da palavra de Deus que vinha a eles através de um profeta. É por isso que nós não somos uma denominação. Se você se esqueceu disso, é bom lembrar. É por esta causa que nós não somos uma denominação. Vejam, fundamentalmente, eles estavam ambos certos no fundamento dos altares, não é? Fundamentalmente, estão vendo? Mas um dia, quando ele viu que não conseguia pegá-los nisso, ainda a história de Balaão continua aqui, não é? Então, quando Balaão viu que não conseguia mesmo fazer com que Deus amaldiçoasse Israel, através da profecia dele, ou de defeitos que eles tinham, não adiantava nada mostrar: olha, Senhor, o que teu servo está fazendo, olha o que aquele fez. Isso para Deus não significa absolutamente nada, porque Deus é conhecedor muito melhor do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro ser. Deus sabe muito bem das fraquezas que aquele irmão tem, das fraquezas que aquela irmã tem, mas se ela está sob a expiação, se ele está sob o sangue faz expiação por aquilo. Aleluia. Ele disse: se somente nos organizássemos em união, então, e foi aí quando cometeram seu erro. Então, aí começou agora, você não perca isso, começou agora a derrocada dos irmãos hebreus, porque Balaão os convenceu que não era nada demais se unirem. Afinal de contas, eles eram parentes, né? Eram da mesma raça, na verdade, né? Então, era um filho de Ló, o outro filho de Abraão, né? Só que lá atrás, os antepassados eram irmãos. Por exemplo, Ló era sobrinho de Abraão. Então, lá atrás, ajunta-se o grau parentesco, né? Depois que eles foram se abrindo e se desviando cada um para um lado. E nós estamos entendendo isto, né? Mas, então, Balaão pensou: se eu conseguir fazer com que eles se unam novamente, então eu conseguirei fazer com que eles cometam o erro. Muito bem. Parágrafo 166. E foi exatamente aí onde os pentecostais, agora ele está mostrando o que aquele fato lá em Números representa para nós agora. Os pentecostais também não eram uma organização quando começaram. Eles eram um movimento que haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Mas aí, quando é que eles cometeram seu erro? Quando eles se organizaram. Aí surgiram, aí cresceu e dezenas e centenas de organizações pentecostais, mas todas organizadas já, e já caíram do plano original de Deus.
Foi aí então onde eles cometeram seu erro, quando voltaram e se organizaram como o resto das igrejas, e não sou eu inimigo, sou seu irmão. O profeta está dizendo: irmãos pentecostais, eu não sou seu inimigo, eu não sou vosso inimigo, eu sou vosso irmão. Um destes dias você vai descobrir que essa é a verdade. Pode demorar um pouco ainda, poucas voltas do sol, mas algum dia você verá que é isso mesmo. Então a doutrina de Balaão atingiu-os exatamente. Isso é o que eles queriam. Somos todos um, estão vendo? Assim, lá foram eles, todos os seus sacerdotes, e todos foram imediatamente com eles, e foi na festa que ele disse: e todos nós cremos que há um só Deus. Creiamos nisso, exatamente o que eles estavam procurando, exatamente. Pronto, Balaão conseguiu convencer a Israel, já que ele não podia amaldiçoar, que toda vez que ele abria sua boca para amaldiçoar, saía bênção para Israel, então ele arrumou uma outra estratégia. Foi por isso que São Judas disse isto, que eles entraram pela contradição de Coré, e aí cita Balaão também, e cita Caim também, não é? Então Balaão conseguiu levar a cabo o seu intento, justamente porque era amante do dinheiro, era amante do vil metal. Agora, quando uma determinada organização e mais outra mal se podiam unir por causa de suas organizações, mas quando estiver vindo uma organização principal que nos permita a todos reunir-nos, tudo bem. Vocês dizem, os pentecostais nunca receberão isso. Não receberão? Vocês que pensam. O que fizeram eles o outro dia em Missouri? Isso é lá nos Estados Unidos, o profeta está se referindo, não é? Vocês leem seus jornais, certamente estão vendo. Vocês não receberão? Não, vocês pentecostais, vocês, o povo, mas não são vocês. É esse governo aí em cima que os está movendo. Essa é a cabeça que está fazendo vocês virarem. Bom, uma das piores maldições que existe hoje em dia é a religião se meter na política e quiser opinar, ficar dando opiniões e intervindo nas diretrizes políticas governamentais. A igreja devia de se ocupar em oração, em pregação do evangelho apenas, é claro, e orar pelos governos, porque é bíblico que se ore pelos governos, pelos presidentes, por aqueles que estão em iminência, pelas autoridades que julgam, por juízes. Esse é o dever da igreja, orar, mas não se meter no meio da política e ficar criando, muitas vezes, bancadas chamadas evangélicas, para depois inserir no meio da política as doutrinas. E nós sabemos perfeitamente, aqui para nós, no nosso estado brasileiro, que o Brasil é um estado laico. Não tem nada de religião mandando diretamente, é claro, nas políticas brasileiras, mas indiretamente eles já estão inseridos. Preste atenção nisso, irmão, irmã, você que é inteligente, você que é espiritual, vai prestando atenção nisso, se isso já não aconteceu lá atrás.
nos tempos de Israel, nos tempos de Balaão, quando Israel ainda nem estava estabelecido na terra prometida. Já estava acontecendo isso lá, né? Continuemos aqui. Não vão com isso, o profeta está dizendo, não vão com isso, fiquem fora dessa coisa. Isso é a marca da besta. Livrem-se disso tão rápido quanto possam. Estão vendo? Isso é uma igreja, essa cabeça governamental que faz o movimento. Nós nunca teríamos atravessado até lá e guerreado com a Alemanha ou com qualquer das demais. Alguns destes grandes políticos sentados aqui em cima para fabricarem novas armas e iniciarem. Eu não quero dinheiro de sangue do meu próprio filho. O profeta está dizendo sobre armas aqui, viu? Se você sabe do que nós poderíamos dizer, que nós vamos nos abster de dizermos, não é diretamente, mas você pode ver. Para que serve uma arma? Diga para mim. Para que serve uma arma? Uma arma só serve para tirar vida. Seja de um cachorro, seja de um boi, seja de um gato, seja de um passarinho. Arma só serve para tirar vida, e de ser humano também. Não tem outra utilidade. Então a arma é do diabo, porque o Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Jesus sim traz a vida, mas a arma só traz morte. Agora, por que então um povo cristão, um povo evangélico, pensar que tem que viver armado? Já pensou? Eu sendo um pastor, bom, já que nós aderimos ao movimento de adotarmos as armas, aí eu vou para o meu púlpito pregar o evangelho e debaixo do meu paletó um revólver. Isso dá certo? Isso funciona? Gente, pelo amor de Deus, isso não cabe na cabeça de uma pessoa sã, que tenha sanidade mental, não é? Infelizmente, tem muitos crentes que ainda são favoráveis a isso. Aleluia. Eu estou terminando aqui o parágrafo, não é? Então, para que serve o dinheiro que foi ganho através do sangue do meu próprio filho, que tem de ir até lá e morrer por isso? Estão vendo? Mas isso é o que é. A política que faz isso, é o mundo inteiro, é controlado pelo diabo. Isso é exatamente o que Jesus disse. E isso nunca estará certo até que o milênio, quando Jesus vem para assumir o controle. Mas agora estamos tendo esses problemas. Eu vou correr aqui porque estamos passando do tempo para que possamos então encerrar. Mas não é eu que estou dizendo, o profeta que disse isso justamente no parágrafo que nós iríamos encerrar, não é? O culto de hoje, aqui, o programa de hoje. E agora nós vamos orar, é claro, não é? Nós temos o nosso momento de oração da fé. Oração, sim, combina com a palavra de Deus, combina com o Espírito Santo, combina com o Filho de Deus. Oração. A armação, não, né? Então vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esta vez já termos realizado esta programação e já estamos chegando ao término da mesma, Senhor. Mas antes de terminarmos, nós queremos ter o nosso momento de oração, que é a oração da fé.
a oração em favor dos doentes, dos enfermos, dos aflitos, dos que estão em problemas financeiros, problemas de saúde de todas as espécies, problemas conjugais, problemas com filhos viciados em entorpecentes e rebeldias de todas as espécies, dissensões entre marido e mulher, todas estas coisas, a oração da fé repreende isso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas peças de roupa, Senhor, que estão na presença do Senhor, onde quer que a pessoa esteja, com aquela peça de roupa ali, ela está fazendo isso pela fé. Então, Senhor, derrama sobre aquela roupa, sobre aquele lenço, a unção do Espírito Santo, a unção da cura divina. E quando a pessoa usar aquela roupa, que aquilo tocar no seu corpo, que a fé misturada com a unção do Espírito Santo faça com que a bênção venha para aquele irmão, venha para aquela irmã, para aquela família. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor prepare um trabalho para o meu irmão que está desempregado, precisando do emprego. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, desde agora, meu Pai, e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Meus queridos e preciosos irmãos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Se o Senhor Deus nos permitir, certamente nós vamos estar juntos novamente em nosso próximo programa. Irmãos amados, vocês que amam essa palavra, este programa, estejam conosco novamente em companheirismo em nosso próximo programa, conforme nós já anunciamos no início da mesma, não é? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.